Hoje a gente lembra que tem uma, não sei se o nosso meio é uma situação chamada BIC, né? Benevolência, indulgência e perdão, né? Quando a gente sentir que a gente está dentro da chave para rodar um pouco, sai um pouco do nosso equilíbrio, então tem BIC, benevolência, indulgência e perdão. Vamos lá. Eu tinha tudo automático, o livro vai exercitando, né? Podia terminar com bipa. Acrescentar amor. É o bipa. Isso aí. Bom, gente, vamos lá. Nós estamos já chegando ao final dessa obra magnífica, além das outras cantos que nós vamos mostrar até vestir. Hoje nós vamos iniciar o penúltimo capítulo, primeira parte, anotação e serviço. Na semana que vem, Rosana faz a segunda parte, e no Natal o IBC faz o fechamento da obra. Não perca, é emocionante. O que nós aprendemos com o André Luiz, em nos domínios sobre divindade, foi uma viagem, né? Foi uma imersão que nós fizemos no universo, né? Do plano espiritual. E com certeza vamos ter, né, muito mais conhecimento. Quem ainda não leu a obra e ainda já acompanhou os estudos, sabe a importância, né, de André Luiz. Imaginemos nós, se André Luiz não tivesse a generosidade de ter compartilhado com ele toda essa epopeia só em nos domínios da mediunidade, fora os outros 12, 13 livros que ele escreveu, né? Ele deu para Chico. Então, nós vamos falar, na verdade, é um resumo, né, de tudo aquilo que nós aprendemos ao longo desse ano e pouco. Nem lembro exatamente como foi que nós começamos, vamos ter mais de 9, com certeza, né? No capítulo 28, foi um capítulo tão interessante, foi mais extenso, inclusive, da obra, foram 5 expositores. Já começou com Luiz Antônio e finalizou com Altair na semana passada. Aqui foi muito interessante, inclusive, porque é um tipo de fenômeno mediúnico, né, que hoje está tão em evidência no meio espírita. O livro já foi colocado aqui pelo Marcelino, pelo Dr. Altair, ainda tem reuniões voltadas para as materializações, que foi o tema principal do capítulo 28, efeitos físicos. Então, depois de tudo que nós estudamos, essa viagem que nós fizemos, né, desde o ano passado, estamos chegando na reta final e, coincidentemente, no ano, né, terminando também, então nós vamos fechar o ano no Natal com o IBC e nós não podemos deixar de trazer a nossa contribuição anual a respeito dessa data que um diz aqui Jesus nasceu dia 25 de dezembro, outros falam que ele nasceu em março, não importa. O que importa foi a mensagem do Evangelho de amor. A gente já tem aprendido da ideia condicionada que amor é só um sentimento entre homem e mulher. Esse amor pleno, amor universal, que transcende, que cobre multidões de pecados, com sentimento individual, nós gostamos de construção. Em autodescoberta, na hora que se coloca à disposição de Deus, não é da forma que as religiões ensinaram, não, é de uma forma consciente, dessa plataforma pavimentada pelo Evangelho dos Espíritos, com todo o conhecimento que é o que nos ensina, é mais gostoso, é mais fácil, é mais simples, é menos doloroso. E nós temos a razão, afinal de contas, não usamos a fé para raciocinar, então não tenho medo de amar. Não tenho medo de amar, não tenho. Esse medo foi imputado há mais ou menos 17 séculos. Nós precisamos virar esse estado, né? Mudar essa condição. Ninguém vai se despersonalizar porque vai amar mais. Não é amor apenas o amor humano, é o amor fraternal, é o amor universal, o amor cósmico, aquele amor que Jesus sente por nós, até hoje, e vai continuar sentindo. Ok? Então vamos lá. Está tudo certo. Depois dessa epopeia, né, que Hilário, André e Alves fizeram durante o percurso e a licitação daquela casa, né, que produzia as manifestações ou as materializações, os meninos
Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Tem aqui na frente também. Primeira vez, não é? Não. Não, isso aí. É? Ah, seu bem-vindo. Só eu. Oh, perfeito. Fica à vontade. E aí, o que acontece? Depois de toda aquela viagem, toda aquela construção de conhecimento de André Hilário e Alves, dentro do processo de fenômenos das materializações, eles retornam para casa. Então, de retorno ao lar de Alves, Hilário e André, ocorreu, André falando, de ao escutarem, ou seja, investigarem, perguntar a Alves a opinião com respeito a diversos problemas sempre vivos, sempre muito recorrentes, ao redor de quanto se dedicam ao estudo de questões mediúnicas na atualidade terrestre. Em companhia do orientador, havíamos tocado, André e obviamente Hilário, de relance, mas seguramente palpitante, um interessante material, né, que chama muita atenção, que nos facultar excelente curso educativo, que nós apreciamos aqui. E tudo que o André, como o Alves passou, Hilário, ele compartilhou conosco. Então, toda a vivência, toda a experiência, toda a construção de conhecimento de André com o Hilário foi compartilhado aqui. Quem acompanhou o nosso estudo aqui tem muito graças, ajudou, vai novamente, enfim. Examinarmos de perto, bem encarnados e desencarnados, a assimilação das correntes mentais, emissão, transmissão e encarnação, não é? A gente projeta um outro assimilo, não só no nível pessoal e individual, como também a nível coletivo. Onde nós temos que colocar na nossa mente? Que ponto? No aspecto positivo, no plano mais alto, ou linear a nós, ou inferior a nós. A mente é a fonte. Então, você projeta alguma coisa, alguém vai receber. Não é nada aleatório. Deus nos joga dados. E a gente fala muito sobre isso. Tem um cuidado muito grande sobre a higienização mental, controle mental, prece, vigília, vigilância mental. E pensei uma coisa muito desencanajada. Um problema natural. Revolta, refaz o pensamento e segue em frente. Lembrando que a luz é a fonte. A psicofonia, ou seja, numa forma mais simples, né, mais coloquial, a incorporação, a possessão, tem um problema de obsessão gravíssima, o desdobramento, todos nós desdobramos à noite, né, ao dormir, saímos dos nossos corpos, a clarividência, a visão clara, a clareaudiência, as forças curativas. Nós podemos trazer, inclusive, exemplos de cada um. Nós já estudamos todas essas características mediúnicas, que tem uma biblioteca enorme, só estamos pincelando que André nos traz. As forças curativas, como nós temos aqui o homem uma vez por mês, a telepatia, gente, telepatia, pode escrever. Daqui a algumas décadas, nós já estamos em estágio embrionário. Pensou no captou. E é muito interessante, porque o pensamento é em troca. Quando o outro faz download de pensamentos que emitiu, ele recebe. É assim que funciona. É assim que funciona. Tanto que no plano espiritual, você valoriza. A comunicação é pensamento via pensamento. A psicometria, ou seja, tudo que a gente coloca a toca, a gente irradia uma energia magnética e o médium psicotrônico, se não me falha a memória, sente que aconteceu e fez toda uma história. Lembra do espelho, do quadro, enfim. Foi o capítulo 26 a 27. E a materialização do capítulo 28, além de alguns dos temas de importância central da mediunidade, como seja o poder da prece é alimento para a alma, a fixação mental, ou seja, a cristalização mental. Nós copiamos as nossas benesses, também com o espiritual, como também copiamos as nossas dificuldades. Ao curso, eu gosto muito de usar essa questão informática, que é uma coisa que eu estou hoje em dia, para você estar direcionando somente. Nós impulsionamos, mente tem peso, mente tem poder, mente tem energia, e nós estamos sempre o tempo todo, independentemente de criando. Uma mente difusa é potente, desequilibrada. Uma mente centrada
iluminada, embasada na fé racional, no Evangelho, da literatura espírita vastíssima, e dentro do normatismo. Nós estamos construindo a nossa plataforma, alimentando a nossa estrada para o futuro melhor. E temos como base o quê? A doutrina dos Espíritos, porque veja bem, gente, não é literatura, é realidade. A doutrina dos Espíritos foi codificada por Kardec em 1857. De lá para cá, quanta coisa nós mudamos. Aí trazemos um pouco do homem velho, nós como colocou ali na livro da vontade sabe, de reagir, sabe, de não dar outra face. É errado? Não. Não, nós estamos em construção. Mas aquele que ora, que vigia, que faz autoanálise toda noite, no Francisco de Agostinho, ao dormir, cara, hoje eu tenho uma resposta pesada. Puxa, eu tenho que falar outra coisa. E é um processo diário de autoconhecimento e autopromoção. É a forma do a eleição, ou seja, trazer a dona. Vocês lembram que em agosto nós trouxemos uma palestra que falava sobre o subconsciente, um pequeno mergulhamento humano, vocês lembram disso? Nós mergulhamos no subconsciente. E aqui, André Aponário e Alves traz trazer o subconsciente para a mente consciente, para a mente racional. O subconsciente. A licantropia, ou seja, o espírito infeliz, o irmãozinho infeliz da mais espiritualidade, sobre o jugo, uma falange, o livro de falange, ferrenho, vai mandando comandos hipnóticos, transformando aquele ser frágil no lobo. E o Hilário e o André não falaram da zoantropia, de zoo, da mesma forma para associar com aqueles outros espíritos que induzem irmãozinho nosso nos felizes, no espiritual, a se transformar em um animal. Micrantropia e zoantropia. O André mostrou zoantropia, mas é um dos fenômenos que, lamentavelmente, ainda ocorre nas espiritualidades menores. A obsessão, a fascinação, que é o estágio mais avançado ainda da obsessão, a fascinação e a subjugação, que é a mais séria de todas. Além de causa e efeito, a assimilação, o desdobramento do meio de morte, aí as energias viciadas através da cristalização dos pensamentos repetitivos que viciam a mente. Tudo isso sem necessidade de complicações terminológicas. Aqui, André fala o seguinte: na época, muitos discutiam a questão da organicidade, da espiritualidade, e criaram uma série de termos desnecessários, por não conhecerem a decodificação de Kardec. Vamos ver daqui a pouquinho. Não obstante o nosso respeito à ciência humana, indagávamos intimamente por que motivo tanto embaraço verbalístico, tantos nomes complexos, em sucessos comuns a todos, ou seja, naquilo que era fluido, que era natural, que era comum a todos, quando a simplificação dessas terminologias seria bem mais interessante e de mais fácil gestão, mais fácil compreensão. Os metapsiquistas, nós estamos citando um exemplo, metapsiquista é uma variante do metapsiquismo. Na época, quem estudava o fenômeno mediúnico. Metapsiquismo é o que está além do estado mental comum, além do estado habitual comum, mental. Aquilo que transcende a mente ordinária. Os metapsiquistas eram pesquisadores que estavam além do que a mente poderia supor. Chamavam de criptestesia a sensibilidade oculta. Crítica, ou seja, que era secreta, é na verdade a mesma coisa. Né? E batizaram o conhecimento de fatos sem o concurso de sentidos carnais com a palavra metagonomia. Que falou um pouco sobre isso foi o Altair. Metagonomia é o conhecimento de fenômenos não perceptíveis, não racionais, não conhecidos ou conhecíveis pelo sentido normal, ou seja, conhecidos pelo sentido normais, os 5 sentidos. Coçar a mão, colocar os dedos. Então, a metagonomia, falando diferente de nós, significa que é o conhecimento dos fenômenos não perceptíveis, ou seja, não se percebe o fenômeno que está por detrás da manifestação, vai ficando mais claro? Tá? Okay.
ou conhecidos apenas pelos sentidos normais, o que os cinco sentidos conseguem perceber e identificar. Dividindo os médios, aí é interessante que a mulher fala o seguinte, esses psiquistas, em sujas, assuntos ou temas da invenção nossa. O que é sujas? Assuntos ou temas. Então, os investigadores dividiam os médios em assuntos ou temas e em duas categorias: os de faculdades psicológicas inabituais, incomuns, não corriqueiras, e os de faculdades mecânico-físico-químicas. É uma palavra complexa, né? Psicofônico, vidente, evidente. Mas eles não tinham acesso, a doutrina já tinha sido decodificada, 1857. Essas informações são do século XX, são aquelas pesquisas que André e Ariel fizeram nas casas espíritas aqui na Terra. E já naquela época de 30, 40, 50, algumas pessoas tinham essa dificuldade, não os espíritas, mas aqueles que pesquisavam o plano espiritual. Certo? E aí, por aí vai fora. Porque não aprender, ou seja, facilitar, acomodar, traz dificuldade de expressão. Afinal, frente a eu, André, a mediunidade, na essência, consulta o interesse da humanidade inteira. Se a gente inverter essa fala, a gente vai entender a humanidade inteira tem interesse em consultar a essência da mediunidade. Fica mais fácil? O que quer dizer chega a essa conclusão? Ou seja, toda a humanidade tem interesse em descobrir como é que funcionam os mecanismos da mediunidade. Simples assim. Acalentar, ou seja, corrida, nem palavra, tais pensamentos como o áudio, observando que por ser a crítica meditada, considerou que a mediunidade, indubitavelmente, sem sombra de dúvidas, é patrimônio comum a todos. Todo ser humano é médium potencial. Existem os médiuns passivos e existem os médiuns. Quem respondeu foi o episódio. Médiuns. Entretanto, cada homem e cada grupo de homens no mundo registram a evidência a seu modo, a sua concepção ou a sua percepção de acordo com a maneira como interpreta esses fenômenos mediúnicos. De nossa parte, ou seja, dos espíritos, é possível abordar com a simplicidade evangélica, baseados nos ensinamentos claros do Mestre, que esteve em contato incessante com as potências invisíveis ao homem comum. Jesus, toda vez que promovia uma cura, ele poderia fazê-lo sozinho, mas junto a ele tinha uma ordem de espíritos superiores que a eles oportunizava a condição de ajudarem. Olha a oportunidade. Jesus permitiu os espíritos que estavam acompanhando, sabendo que ele era benigno, por exemplo, Jesus autorizava por caridade evolutiva, que determinados espíritos estivessem ainda auxiliando o paciente. Ele operava as moléculas. Jesus podia fazer isso. E transformava as moléculas doentes em moléculas saudáveis, através de energia. Ele podia fazer sozinho, mas ele permitia que outros espíritos não visíveis, naturalmente, por aqueles que estavam ali presentes, executassem aquela cura. Aconteceu inúmeras vezes. Curando obsediados, levantando os enfermos, conversando com os grandes instrutores materializados no amor, ouvindo os mensageiros celestiais de Getsemane e voltando ele próprio a comunicar-se com os discípulos depois da morte da cruz. Entretanto, a ciência terrestre, por agora, ainda hoje, no século XXI, não pode analisar sem o globo da experimentação, porque a ciência é a experimentação o tempo todo, até que chegue a uma conclusão. E lá adiante, aquela conclusão é refutável, que vem outras verdades, medidas por Deus. Você não só coisa humanas, tá? E na imagem anterior tem uma coisa muito interessante, fazer o bem consorciados a Jesus. Toda vez que nós fazemos o bem, nós estamos movimentando involuntariamente forças que vêm do alto, e através de nós, os amigos espirituais, como Jesus fazia naquela época, agem no simples entendimento fraterno.
E sempre com o plano espiritual nos orientamos, amparando, criando os espíritos, para que a gente atenda o próximo. O caminho para chegar a Deus passa inexoravelmente pelo próximo. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. Glória da caridade não há salvação. Na frente da igreja não. Da caridade não há salvação. Seguinte. Aí nós trouxemos dois grandes exemplos. Né? Não podemos considerar Chico como homem vulgar, homem comum, naturalmente. Né? Chico era de Chico. Então, Chico Xavier, assim como todos nós, somos médiuns os espíritos. Nós gostamos de nos comparando a Chico. É só uma referência. Em vários médios aqui, inclusive os discípulos. E Jesus, meus amigos e irmãos, era médium de Deus. O homem comum é médium dos espíritos. Jesus, médium de Deus. E não podemos esquecer de Moisés, 15 séculos antes de Jesus. Segundo informações, foi o maior de todos os médios que tem notícia, até Chico. Então, seguinte, o assistente, ou seja, Aos fez uma ligeira pausa e prosseguiu. Não importa que os aspectos da verdade recebam vários nomes, conforme a índole e o interesse, naturalmente, dos estudiosos. Vale sim a sinceridade com que nos devotemos ao bem. O trabalhoso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. A inteligência com a balança, com a balança retorta é aquele vidro que é utilizado no laboratório de pesquisas científicas, sobretudo na química. Eles colocam líquido, coloca sobre o lixo, é sempre foguinho, o líquido entra em evolução, aí esse vaporzinho é a forma como os cientistas trabalham, e a gente nem sabia, é uma retorta. Uma garrafinha, né? Com que pintou, colocava para baixo, aquele que sai vapor. Também vive para servir ao Senhor, ou seja, a inteligência, assim como a balança, que está no laboratório. Uma balança, a corda também serve, a mesa serve, a cadeira serve, a bolsa serve, tudo tem um propósito para atender qualquer a Deus. Esmerilhamos, ou seja, detalhando todos os termos, mediúnicos e catalogamos, chegará ao registro das vibrações psíquicas. Aí nós destacamos mais uma vez, tudo que está sublinhado ou parênteses, quando foi a intervenção nossa. A alma vibra, a alma espírita encarnada. A gente deve ser um pouco do campo mental, entender que nós vibramos o corpo inteiro. E o corpo inteiro é a alma, então o espírito encarnado. Então, qualquer coisa que te ensina, dobra a perna, cruzar o braço, cruzar o oceano, é o espírito, a alma, está produzindo uma vibração. Ah, Luciano, mas é aleatório. Sim, é aleatório. Há certas coisas que não tem peso evolutivo nenhum. Agora, todo mundo que colocou no Evangelho, que adorava no processo de raiva, de rancor de fúria, olha a energia que ela está produzindo. Do que ela vai atrair? Então, assim, coisa boa que acontecer. Então, chegará ao registro das vibrações psíquicas, das vibrações da alma, garantindo a dignidade da religião na nova era. Não desejava, porém, situar a conversação nos domínios científicos da Terra, domínios científicos materiais. Os domínios científicos espirituais estão 50 anos à nossa frente, no mínimo. No mínimo. Nosso lado é da década de 40, né? Agora de 50. Olha só, o que André já tinha previsto para nós, vão ser 50 anos depois, 60 anos depois. Celular, viagens espaciais. Interessante do nosso lado, gente, ficou 25 anos mofando na prateleira da Federação Espírita Brasileira, porque na época o antigo presidente entendia que era futurista demais editar e lançar pela obra. E hoje, uma das obras mais conhecidas do mundo, inclusive, é o nosso lado. Nosso aprendizado atingiu o marco final, porque nós estamos chegando na época do nosso estudo, né? Porque todo gostoso de fazer, todo mundo está acompanhando, com tanta coisa nos aprendemos e compartilhamos também. Aquela era a última noite que podíamos desfrutar a sábia companhia do orientador e propunha-me, o prudente André, ouvir o quanto a divinidade em si. Por essa razão, provoquei o diálogo que passei a desdobrar.
É justo que a ciência nos examine pelo lente único do nosso prisma, nossa ótica, nossa visão. Alegrei, André falando. A lógica e a experimentação positiva do ser humano encarnado caminham por estradas muito diferentes daquelas que conhecemos no itinerário da intuição. Se o cientista ampliasse, e os artistas fazem isso com maestria, e muitos cientistas também fazem isso, ampliassem, relaxassem a sua mente, a quantidade de informações oriundas do espiritual que viria seria maior do que a gente recebe até hoje, eles recebem até hoje. Porque eles não são, ou melhor, não agem, não concluem, não pesquisam, não descobrem sozinhos, não. Sempre tem a companhia de alguém espiritual ali, impulsionando o progresso humano através dele. Mas, na verdade, recorre a Jesus, pelo jurado. Aquela hoste de espírito estava ao lado dele. Ele permitindo que cada um participasse naquele momento, ativamente. Ficou claro? Tá, a intuição. A intuição, gente, é uma das faculdades bíblicas mais delicadas que existem. Psicofonia, psicografia, evidência, tal, é mais simples. Se tratando de capacidade de bíblica, isso é de uma sutileza, de uma sensibilidade que com certeza muitos aqui são alguns são leves objetivos. A informação vem. Não confundir com inspiração. A inspiração vem de fora. Como se fosse entre a questão anímica e a questão mediúnica. Né? A intuição pode ser um processo anímico. Ou seja, o próprio encarnado recebe, amplifica e recebe diretamente do espiritual aquela informação. Agora, quando a inspiração, ela pode ser mediúnica, mas está normal. Tranquilo, a gente está aqui agora, conversando. Teve um amigo espiritual no nome, inspira, influencia. Ou chega a conclusão, muda a forma, aí chega a estar com positivo. No entanto, nas próprias correntes do espiritualismo, vemos a mediunidade atormentada por diversas interpretações. Eu já colocou lá atrás em relação aos metapsiquistas. Que pretende que você dizer, André, falou algo com brandura. Lembro-me daqueles irmãos que apoiam ou apoiam, apoiar significa acusar, os médios de insanos e loucos, são ignorantes, que não conhecem o marxismo, aconselhando a segregação, ou seja, a separação dos estudantes da verdade, que todos nós somos, em tempos de iniciação, a deliberada distância dos sofredores e dos ignorantes que contamos no mundo físico, pois legiões inumeráveis. Aqui tem uma coisa muito interessante. Algo que diz o seguinte, aqueles que não entendem o processo mediúnico, aqueles que não conhecem como o mestre coloca, como processa todos os fenômenos do mestre potencial, aos colocam como se fossem aqueles outros sofredores que vivem a margem da sociedade e que não têm um plano nenhum. A gente vai entender daqui a pouquinho. Sim, o santuário de iniciação religiosa que destacamos. Qualquer que ele seja, o santuário de iniciação religiosa, qualquer ele que seja, bem claro, destacamos intencionalmente. Não vamos citar nomes aqui das religiões que não precisam. Todos os espíritos evoluídos, superiores, que estão em cada um dos centros, dos templos, dos locais voltados à religião. Todos, ou aprendendo, ou ajudando, ou amparando. É para nós venerável como posto avançado de distribuição da luz natural. Então, vamos procurar despreconceitualizar a questão dos terrenos humanos no progresso. Espíritos superiores também se encontram ajudando, amparando, curando, orientando. Uma certa parte da população, por ignorância, julga ou apoia. Entretanto, lá também tem espíritos de luz. Chico, uma vez, foi no centro de Umbanda, todo mundo conhece essa história, foi no São Reunido. Chegando lá, foi ter com uma entidade. Quando chega a entidade, eu tenho um bezerro, o senhor aqui. Meu filho, o bem deve ser feito em qualquer lugar. Bezerro de Menezes, vestibulado no Preto Velho. Simples assim. A gente não deve jamais, no momento nenhum, levantar o dedo criticando a religião, até porque alguns desses nossos irmãos de outras religiões, e sobretudo o dia mais Zafra, pode estar perfeitamente aqui, ouvindo nossa fala, acompanhando o programa de nós. Quem nos garante que não? Agora, dependendo da nossa mente, se a gente critica, o que pode acontecer?
ao sairmos, a gente angariaria uma inibição. Entretanto, os que fogem dentro dele, além de cooperação, desses tempos, isolam-se na torre de marfim do orgulho, muito bem colocado pela Igreja também, né? Interessante pela Fábio Emmanuel, que eles adoram, fixando-se em discussões brilhantes e estéreis. Ou seja, tecnologia total. Não chega a conclusão nenhuma, só pode discutir o que é prático, o que é pragmático, eles não desenvolvem. Tais companheiros assemelham-se a viajantes agrupados em perigosa ilha de repouso. Interessantes poéticas do Logos, né? De André também, né? Ilha de repouso, viajantes. Lá adiante também outra informação bacana também nesse aspecto. Enquanto os náufragos, ou seja, os navegantes corajosos do bem, subam, transpiram e sofrem da descoberta de rodas seguras do continente da fraternidade e da paz. Ou seja, enquanto alguns se acomodam, outros regaçam aos mãos e seguem em frente, fazendo o quê? O bem ao próximo. Olhando geograficamente esse caminho difícil, o pensamento espiritual, mas não impossível. Jesus está sempre de olho em cada um de nós, até porque já dissemos aqui, Ele nos conhece pelo nosso próprio nome. Conhece. É a futura humanidade da Terra. Essa fraternidade, a humanidade voltada, a fraternidade voltada. Descansam sobre o arvoredo, confortados pela caça abundante e pela água refrescante, pesquisando a grandeza do céu ou filosofando sem proveito. Mas sempre chega o dia em que a maré brava desinvade o provisório domicílio, ou seja, aquelas suas zonas de conforto, vamos chamar de preguiça mental, arrebatando-os ao mar revolto. Quando leva o sacote, ela desperta, que ela não quer seguir pelo amor, ela opta pelo caminho mais fácil, pelo amor. E aí chega uma hora que aqui na cobra. Não é por punição, não pelo contrário, é por amor mesmo. Né? Quando o aluno não passa de ano, ele é obrigado a repetir aquela série. Não é assim? Da mesma forma acontece com a revolução moral ou espiritual. Para que recomece a experiência que é necessária prestar no céu. Foi conquistado, não se perde, mas diminui de valor. Muitos estudiosos da nossa esfera de realização no mundo, ou seja, do plano espiritual para a Terra, asseveram que será lícito cultivar tão somente, os da Terra para o plano espiritual, eles estudando a mediunidade e a espiritualidade. Asseveram que será lícito cultivar tão somente o convívio com os gênios superiores da espiritualidade, ou seja, aquele grupinho, vamos botar os metafísicos, só acham que se deve entrar em contato com os espíritos superiores, renegando os superiores ao estrutural. Vamos ver daqui a pouco. Renegando as manifestações mediúnicas vulgares, mais simples, mais suaves, a fossa, ou seja, o fosso, a cavidade, o buraco da obsessão, ou seja, aquele irmãozinho nosso, que tem mediunidade, que ele não compreende, que não foi doutrinado, que não foi adestrado mediunicamente, é tido por aqueles outros, né, especialistas em mediunidade, espiritualidade, psíquicos, como se fosse um louco, está obsediado, está enfermo, e na opinião deles, deve ser entregues a si mesmos. Deixa a rebeldia, deixa a própria sorte. É que eu um sufoco, passando a necessidade, precisando de um amparo, de orientação, de um braço, do devido fraterno, de uma orientação, vai para casa espírita. Não. Né? Aqueles psíquicos acham que aquela criatura depende de uma casa espírita, ou até mesmo uma religião para se equilibrar. Não deixa lá para a sorte a rebeldia. Não é cristão, não é casualidade. Sem qualquer atenção de nossa parte, ou seja, o apoio e o amparo, a influência, os benefícios da vida espiritual superiores proporcionar aqueles irmãozinhos nossos nos cultos, na carne, na matéria. Isso é comodismo sob o bordo de cultura. Aí o André nos dá um puxão de orelha. Não nós, é que nós estudamos, graças a Deus. Mas aqueles outros que acham, né, seus achistas, que sabem de tudo. E, na verdade, sabem praticamente tudo. Não podemos negar que a obsessão seja moléstia da mente. A obsessão é uma doença mental. Contudo, poderá vencer por alguém a força de usar o esquecimento e do defeito ligado, ou seja, a medicina tem um medicamento que é capaz de erradicar
que zerar o compromisso estabelecido com o plano espiritual dentro do aspecto mediúnico, que a criatura viesse aqui encarnar-se e desenvolvesse mediunidade, a medicina não faz isso. Tem medicamentos, eles até para responder, que bloqueiam. Tem medicamentos que bloqueiam a atividade mediúnica. A criatura já está lá no maior desaforo, em crise, né, desesperada, e leva para o médico psiquiatra, psicólogo, né, passa lá com o remédio e dizer, tem vários. Tem vários. É que acontece o remédio química entra na corrente sanguínea, atinge o cérebro da glândula pineal e lá trava. Que é responsável pela mediunidade. Até aí tudo bem? Contudo, assim, os gênios realmente superiores da espiritualidade, os gênios realmente superiores à espiritualidade, destaque, jamais abandonam os sofredores pequeninos, sobretudo nós. É amparo, é caridade. A maneira do sol, realmente está em Manus, clareia o palácio e a forma, a terra, tudo, a prova, com o mesmo silencioso devotamento, auxiliam a todos em nome da providência. A maneira que o sol clareia o palácio e as cavernas, as grutas, com o mesmo silencioso devotamento, que é presente divino para cada um de nós, qualquer ser humano, auxiliam a todos em nome da providência. Bom, chegamos ao final do nosso estudo, semana que vem, Rosana, para fazer a segunda parte, continuando, e nós, como prometemos no início, né, vamos lembrar, né, que a comunidade católica, cristã, né, não todos, naturalmente não todos, comemora a partir de 5 de setembro, nós estamos antecipando nossa contribuição. Perdão, dezembro, em novembro, dezembro. Dezembro. Todos falam que foi março, já estamos em março, porque isso não interessa. Tudo que nasceu importa, ele construiu para nós. Tamanha importância que ele dividiu as serras da comunidade, antes e depois dele. A mensagem dele é mais importante. Este, antecipando, né, a nossa participação nesse momento, nós trouxemos, e ainda temos uma certa ordem, e geralmente a gente passa o vídeo sim, mas nós trouxemos dois. Então nós esperamos que vocês apoiem, que agasalhem essas mensagens em forma de música, né, que a gente procure manter esse sentimento, que eu vou colocando uns pouquinhos nos nossos corações, ao longo de todos os outros próximos 365 dias do ano. Você vai ser aqui, porque eu também isso que estava tentando. Som.
somos nós, os apóstolos contemporâneos, nossas vidas. Mas nunca esquecemos que Jesus vai ser o nosso Deus. E como aniversário dele, eu não vou deixar de fazer um momento também, é o nosso mestre. Então, vamos pensar nele. Seria tão bom, né, que nós conseguíssemos manter essa multidão todos os dias da nossa vida, né? O mundo seria outro, quem sabe, né? É a promessa de Deus para cada um de nós. E nós desejamos então um feliz Natal e que o ano novo seja terminado com a paz, o bem e a luz de Jesus em glória. Obrigado pela paciência. E assim, encerramos o estudo da noite de hoje.